com o coração aberto, entenda que eu sou o pior dos pecadores aqui, não tenha dúvida disso. E essa palavra falou e vai falar mais ao meu coração, não tenha dúvida disso. Amém? Nós finalizamos o capítulo 5 falando de disciplina e amor. Tratamos sobre assistencialismo, o papel da igreja nesse aspecto, com as viúvas, com os necessitados. Posteriormente, na semana passada, falamos do dever da igreja ao seu pastor. O que nós devemos ao nosso pastor, uma palavra extremamente importante. E agora no verso 6 nós iniciamos um novo bloco. Obrigado, irmão. Onde trataremos sobre servidão, avareza e dinheiro. Assuntos extremamente complexos, mas necessários. Quando eu vi esse sermão da primeira vez, pelo menos o texto, eu falei assim, tranquilo, né? Tranquilo nada. Sermão muito complexo, principalmente nesse âmbito da escravidão. Irmãos, dureza. O Andinho sabe aí. Conversamos muito sobre isso, para que eu possa trazer a melhor forma e a interpretação correta aos irmãos. Enquanto nós estivermos expondo o texto, a gente tem um ponto central, e é uma pergunta que nós devemos fazer em cada tópico, que é: onde está o nosso coração? Guarde essa pergunta. Onde está o nosso coração? A cada aplicação, reflita, faça uma introspecção assim: onde está o meu coração nisso? Porque esse é o objetivo, é que nós cresçamos no entendimento da palavra, mas também na aplicação da nossa vida. Porque se nós tivermos apenas o entendimento da palavra, nós seremos como uma espuma que retém. Isso não é bom. Nós precisamos dar vazão nesse conhecimento para que o nosso coração seja transformado. Então, se pergunte: onde está o meu coração? E para melhor trabalharmos isso, eu quero trazer 3 atributos nos quais devemos ter consciência em nossa vida, que será tratado no sermão. Amém? Convido os irmãos, vamos orar antes de iniciarmos a leitura. Senhor Jesus, eis-me aqui como teu servo, eis aqui a tua igreja. Pai, nós necessitamos que o Senhor fale em nossos corações. Senhor Deus, trabalhe em cada vírgula desse texto. Que Deus, eu possa ser fiel nessa exposição, Pai. Jesus, Espírito Santo, se o Senhor não tocar, se o Senhor não fizer aqui, não vai sair nada. Eu me coloco em completa dependência de Ti. Pois Deus, eu sou só um pecador, muito ruim, que carece da Tua glória, da Tua misericórdia e da Tua poderosa graça. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos à leitura. Capítulo 6, 1 Timóteo 6. Todos os que estão sob julgo de escravidão devem considerar seus senhores como dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Os que têm senhores crentes não devem ter por eles menos respeito, pelo fato de serem irmãos. Ao contrário, devem servi-los ainda melhor, porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensine e recomende essas coisas. Por hora vamos refletir sobre isso aqui. Aqui nós temos uma palavra muito forte, bem no inicinho: todos os que estão sob o jugo de escravidão. Essa servidão que o apóstolo Paulo está tratando é uma servidão de um escravo. Estima-se que na época de que Paulo escreveu essa epístola,
No Império Romano haviam mais de 60 milhões de escravos. 60 milhões. É muita gente. Esses escravos, eles tinham todo tipo de habilidade. Você tinha escravos médicos, professores, produtores rurais. Pense todo tipo de ofício. Existiam escravos que faziam isso. E para que a gente entenda essa escravidão aqui, a gente tem que compreender a diferença da escravidão que nós conhecemos. Qual a escravidão que nós conhecemos? A do navio negreiro, que buscavam pessoas na África, traziam, no nosso caso, na América do Sul. Essas pessoas, elas eram imputadas a um labor extremo e eram tratadas unicamente como objetos, como ferramentas de trabalho. Como nós temos tratores hoje, se o trator der problema e não tiver conserto, joga fora e arruma outro. Essa escravidão que nós conhecemos. Só que a escravidão que está sendo tratada aqui não é esse tipo de escravidão. Apesar de que o senhor do escravo, ele tinha total direito por ele, e eu não posso dizer que não havia atrocidades, porque aqui não seria honesto, existia muito mais a valorização dessa pessoa que era capacitada, mas o escravo. Irmãos, de forma alguma eu estou aqui para passar pano para a escravidão, porque ela é ruim em todo aspecto, e a Bíblia vai deixar claro isso para a gente. Iremos caminhar nisso. Mas a escravidão era diferente, ok? E esses escravos, eles carregavam o Império Romano nas costas, completamente. Sem a escravidão, o Império Romano desabaria. E essa é a informação que a gente precisa ter muito clara na nossa mente. O Império Romano era carregado por escravos, com todos os tipos de habilidade. E a gente tem que fazer uma diferenciação muito clara do que é Império Romano e o que é Reino de Deus. O Império Romano e a lei romana era favorável e era sustentada pela escravidão, enquanto o Reino de Deus e a doutrina apostólica busca minar a escravidão da mentalidade para o mundo, da superestrutura que é a mentalidade, da ciência para a prática social. Eu vou dar um exemplo aqui, tentar ser bem breve e claro. Marxismo, Karl Marx, ele entende a luta de classes. O homem deve pegar em armas, o proletariado pegar em armas para que ele conquiste o poder, e aí o proletariado vai ter a sua vitória. Enquanto posteriormente, e não deu certo, e aí posteriormente Gramsci, muito mais inteligente, compreendeu que não adianta eu pegar em armas e forçar algo. A infraestrutura vai acabar com quem pensar assim. É muito melhor que eu entre na mentalidade, crie novos pressupostos, novas narrativas, e a longo prazo esses pressupostos e narrativas se tornam reais. E é o que nós vemos hoje. Ele fez isso. E hoje nossas faculdades são tomadas por ideologias. A nossa mídia é tomada por ideologia, graças a Gramsci, porque ele foi inteligente. Uma pena. Infelizmente o comunismo tomou, rede por essa ciência. E aqui o apóstolo Paulo, ele traz uma ideia de uma forma de trato, ok? Não é a mesma ideia, amém? Uma forma de trato semelhante. Vamos trabalhar a mentalidade para que isso possa reverberar no mundo. Charles Erdmann escreveu o seguinte: Paulo nem condena a escravidão, nem incita a revolução. Ensinou, porém, grandes princípios que atuaram pouco a pouco, com passo firme, que aboliram a escravidão e contribuíram para a libertação política e justiça social. Aqui o apóstolo Paulo, você vê, olha, todos que estão sob o jugo de escravidão devem considerar seus senhores. E ele continua o texto. Pode parecer inicialmente, o apóstolo Paulo está então dizendo que o cara é escravo, ele tem que continuar sendo escravo. A gente precisa compreender muito bem isso daqui. A ideia que ele começa a tratar em todos os seus textos é uma ideia de trabalhar a igualdade
para que isso possa reverberar mais para frente. Mas você tem uma condenação no próprio carta de Timóteo, que está aqui no verso 1, do 8 a 10, eu vou ler para vocês. Sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, e algumas traduções vão trazer raptores de homens. E o original desses sequestradores são traficantes de escravos. Então aqui o apóstolo Paulo, no capítulo 1, está condenando veementemente como que esses homens são opositores da lei. O tráfico de escravos é um pecado, vai contra a lei. Nós temos também em outros trechos da Bíblia, eu quero ler para vocês, Efésios 6:9. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e com ele não há favoritismo. Ele coloca senhores e servos em pé de igualdade. Ele trata que o escravo não é menos por ser escravo. Aos olhos de Deus, ele está em pé de igualdade e ele é filho legítimo. Gálatas 3:28, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Colossenses 4:1, senhores, deem os seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês têm um Senhor no céu. Basicamente, deem os seus escravos o que é justo, porque Deus está vendo isso tudo. Mais um texto, 1 Coríntios 7:22, pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor é liberto e pertence ao Senhor, semelhante àquele que era livre quando foi chamado é escravo de Cristo. Existe um paralelo aqui. Agora o escravo, ele é livre em Cristo, e agora o Senhor, ele é escravo de Cristo. Traz a ideia de igualdade. Em toda a Escritura nós vemos entretecido que o servo e o Senhor são iguais diante de Deus. E a grande realidade, irmãos, é que o objetivo da Bíblia não é fazer com que a gente tenha uma vida boa, mas é glorificar a Deus. E talvez como consequência, as bênçãos venham. E talvez não, elas venham. Com certeza venham. Eu sou prova viva disso. Mas isso não é a primeira coisa. Primeiro, Deus é glorificado em nossas vidas. Primeiro, nós adoramos a Deus e nos rendemos a Ele. Primeiro, Ele é glorificado em nossos corações, para que aí sim as coisas começam a acontecer. Aí sim as bênçãos vêm. Não como barganha, não como uma troca. Ele deseja ser glorificado em nós. Então o fato de uma pessoa ser escrava não quer dizer que ela vai ser convertida e liberta da escravidão de imediato. Ela vai glorificar a Deus naquele posto que ela está. Talvez ela seja liberta, talvez ela não seja, mas Deus deve ser glorificado a todo custo. É uma transformação de dentro para fora, das ideias para a prática, e que gerou a cristianização em Roma e a abolição da escravidão no mundo inteiro. E eu quero ler aqui um relato do poder do cristianismo sobre esse fato. William Wilberforce foi um político britânico, filantropo, líder do movimento abolicionista e tráfico negreiro. Nativo em Kingston Uphill, Yorkshire, começou sua carreira política em 1780. Então, começou a política em 1780, como candidato independente, sendo deputado do condado de Yorkshire. Entre 1784 e 1812, em 1785, então 5 anos depois, converteu-se ao cristianismo, mudando completamente seu estilo de vida e se preocupando ao longo de toda a sua vida com a reforma evangélica. Então, era um deputado, se converteu ao cristianismo e agora ele luta para a reforma evangélica. Amém?
Isso em 1785. E 2 anos depois, em 1787, Wilberforce conheceu Thomas Clarkson, um abolicionista britânico, e um grupo abolicionista ao tráfico negreiro que incluía Granville Sharp, Hannah More e Charles Middleton. Importantes nomes da época que juntos persuadiram Wilberforce a entrar também na causa. Assim, Wilberforce logo se destacou, tornando-se líder do grupo britânico abolicionista, liderando uma campanha no parlamento inglês contra o tráfico de escravos, que resultou, em 1807, na aprovação do ato contra o comércio de escravos. Irmãos, uma grande luta, muito tempo. Quantos anos? 20 anos. 20 anos de luta. Depois que foi na Inglaterra, no mundo. Depois da Inglaterra, do mundo inteiro. Aqui no Brasil chegou em 1888, maio de 1888, a abolição da escravatura. Essa abolição, ela não foi gerada e não foi combatida por movimentos de esquerda. Ela não foi combatida por movimentos de minoria, que hoje usam essa pauta e estampam a bandeira que eles são os melhores. Irmãos, foi combatida por cristãos genuínos que amavam o Senhor. Sabe quem tem a força de resolver os problemas desse mundo? Cristãos genuínos que amam a Deus. Que amam a Deus em primeiro lugar e são usados em segundo plano para resolver problemas, para combater a escravidão, que era algo terrível. Tratavam homens e mulheres como piores que cachorro. Não foram movimentos deste mundo que resolveram o problema, foram cristãos sinceros. Não são os feministas que amam as mulheres, que querem o melhor para elas, são cristãos. Nós amamos mulheres, nós amamos a minoria, nós lutamos pela minoria, porque é isso que Deus nos chama a fazer. Mas em primeiro plano, amamos a Deus, glorificamos a Deus, para depois lutarmos com todas as forças pela liberdade. E aqui eu fiz uma introdução para que a gente entenda sobre a escravidão, sobre o que a Bíblia diz sobre a escravidão e sobre o que a Bíblia, através de homens de Deus, gerou a respeito da escravidão. Amém? Compreendendo isso, agora voltando ao texto. E agora é a exposição de verdade. O Evangelho alcançou um grande número de escravos naquela época. Alguns servos, entretanto, usavam a sua liberdade em Cristo para desobedecer e afrontar os seus senhores. Isto era um mau testemunho e criava um obstáculo no avanço da fé. Basicamente assim, está escrito lá que eu sou livre em Cristo, eu não vou te obedecer. Para ele continuava sendo servo. E aqui Paulo trata sobre 2 grupos de servos. No verso 1, servos e senhores incrédulos. E vamos ler novamente. Todos que estão sob o jugo de escravidão devem considerar os seus senhores como dignos. Dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Nós temos aqui servos de senhores não crentes, senhores incrédulos. A conversão de um servo não muda sua posição social. Mesmo após a sua conversão, o servo ele deveria considerá-lo Senhor em seu coração. E externamente, através da sua postura, como uma pessoa digna de toda honra. Porque isso é testemunho, irmãos. O servo, o escravo, mesmo numa posição e mesmo tendo o Senhor não crente, sendo convertido por Cristo, pelo seu testemunho, pelo seu bom agir, pela sua consideração, ele era um testemunho vivo para aquele Senhor do poder do Evangelho. Por isso ele não deveria desrespeitar o seu Senhor. Por isso ele, por suas atitudes, não deveriam fazer um desserviço ao seu Senhor. E eu já vou aplicando, ok? Hoje nós não temos escravidão, mas nós temos patrões empregados. Irmãos, se nós somos funcionários de patrões não cristãos, isso não é motivo para desonra, muito pelo contrário.
compreenda que, como cristão carimbado, cristão, não é o cristão que é escondido, ok? Cristão que aponta que é cristão, que vive como cristão. Ele precisa ser diligente na sua profissão. Ele precisa chegar no horário. Ele precisa fazer as coisas direito. Ele precisa ser honesto. Ele não pode roubar. Porque isso é mau testemunho. Isso é um bloqueio para que a fé alcance aquela pessoa. Sabe por quê? O cara vai olhar e falar assim, olha lá, é crente, mas eu tenho um funcionário ímpio que é melhor que ele. Irmãos, nós carregamos o nome do Redentor da humanidade. E se a gente não vive de acordo com esse nome, tem alguma coisa errada. A eleição, ela carrega transformação. O cristão, ele deve exalar cristianismo. Nós precisamos, irmãos, ser diligentes. E aqui em segundo ponto, no verso 2: os que têm senhores crentes não devem ter por eles menos respeito, pelo fato de serem irmãos. Ao contrário, devem servi-los ainda melhor, porque os que se beneficiaram do seu serviço são fiéis e amados. Ensine e recomende essas coisas. Então, aproveitar do fato de que o patrão também é um irmão para se rebelar contra ele, para ser negligente com o trabalho e dar um péssimo testemunho, está errado. E Paulo orienta que os servos e senhores crentes tratem com honra e mais afinco, porque esse senhor crente, ele era um abençoador como cristão. Então o que ele fazia reverberava para o Evangelho, os recursos retornavam para o Evangelho. E aplicando, se nós temos senhores crentes, aí que é motivo de realmente sermos bons profissionais. Se tínhamos motivos com os senhores não crentes, irmãos, é duplo motivo. Porque senhores crentes, os crentes genuínos, eles abençoam a obra de Deus. E a gente pode reforçar o nosso testemunho e juntos com o Senhor crente fortalecer a fé. Amém? Então aqui nós finalizamos sobre os atributos dos servos. E agora caminharemos para os atributos dos falsos mestres. E temos um novo bloco, um pouco mais integrado, em que trabalharemos mais coisas aí. Verso 4. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com essa doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, que resultam em invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Essa carta ela inicia com um alerta sobre falsos mestres e ela termina com mais uma advertência sobre a ação perniciosa desses arautos da mentira. Ela começa condenando os falsos mestres, ela termina condenando os falsos mestres. Sabe por quê? Porque falso mestre é um câncer e ele tem que ser combatido a todo custo. Dessa forma, Paulo avalia os falsos mestres em questões relativas à verdade, unidade e motivação. Os falsos mestres, eles são heterodoxos, então eles são divergentes quanto à doutrina. Divisionistas, gostam de divisão quanto à prática e extremamente gananciosos quanto à sua motivação. Os falsos mestres, eles têm uma doutrina diferente, eles amam a divisão e eles são extremamente avarentos. Amam o dinheiro. E eles podem ser identificados. E quais as características que o texto traz para a gente? Em primeiro lugar, os falsos mestres são governados pela mentira. Eles são mentirosos, eles se apartam da sã doutrina, eles abandonam a verdade, eles se desviam da fé.
Eles viram as costas para a sã doutrina, eles viram as costas para a palavra de Deus. Eles não têm zelo, irmãos, pela Bíblia. Muitos deles chegam, abrem a Bíblia, leiam um trecho aqui, ó. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida em Cristo Jesus. E eles falam coisas que não têm nada a ver com Cristo. Eles odeiam a doutrina. Eles têm ranço da doutrina. Sabe por quê? Porque a doutrina pega eles na cuna. Se eles derem muita vazão para a palavra, eles dão um tiro no próprio pé. Por isso eles são heterodoxos. E como identificar um falso mestre, então? Pela sua mentira. Verifique se o mestre ama a Bíblia, se ele dá valor à Bíblia, se ele contextualiza a Bíblia, se ele prega a Bíblia, se a Bíblia é fonte da sua conduta. Verifique. Verifique se ele fala mais da Bíblia ou mais de dinheiro. Verifique se ele, em sua prática, ele ama conversar sobre teologia, e uma teologia não a que mata, mas a teologia que vivifica, a teologia verdadeira. Verifique. Os falsos mestres amam a mentira, eles são mentirosos, eles trocam o genuíno por espúrio, o verdadeiro pelo falso, o pão nutritivo da verdade, aquilo que Deus deu de mais sagrado para nós, o que nutre essa igreja, o que nutre a igreja verdadeira, por mentiras descabidas, por promessas irreais. Em segundo lugar, os falsos mestres são governados pelo orgulho. Eles são arrogantes, ignorantes, eles promovem divisões, eles são como balões cheios de vento, gordos de vaidade. Eles amam eles mesmos, eles amam o seu método, a sua novidade, a sua inovação, porque ninguém mais, durante toda a história do cristianismo, ninguém teve essa ideia. E aí veio do céu, caiu diretamente a mim, e eu passo a vocês como a verdade. Vaidosos, mentirosos, perniciosos, víboras. Eles enganam, irmãos. E muitas pessoas sinceras caem na lábia, porque eles têm lábia. Deus tem misericórdia. Em terceiro lugar, os falsos mestres são governados pela ganância. Eles são homens ávidos por lucro, são depravados, mentirosos. O que governa a sua vida é o lucro. Esses falsos mestres fazem campanhas e campanhas e campanhas e campanha, e campanha para ser rico, e campanha para ser salvo, e campanha para isso, e campanha para aquilo. Olha só, Lutero travou uma luta pesada contra Johann Tetzel, que era o cara que vendia indulgência. Olha só, se você me der dinheiro aqui, bota a moedinha, cai na latinha, a alma sai do purgatório, sai do inferno e vai para o céu. E aí o movimento protestante tinha a sua marca, né? Salvos pela graça por meio da fé. Marca, fé, está dentro dos 5 solos. 5 pontos do calvinismo. Tudo gira em torno de fé, de cristianismo. E aí agora os caras vêm e dizem que para que você seja salvo, abençoado, o que quer que seja, tem que colocar dinheiro ali. Irmãos, isso é mentira. Isso é mentira. Sabe para que esse dinheiro? É para o bolso deles. É para aqui, ó, engordar o bolso. Para eles viverem mais luxo. Para eles terem o carro do ano. Para eles terem a mansão. E são víboras. E quantos irmãos apoiam esse trabalho de víbora? E quantos irmãos se sacrificam em falsas promessas de bênção? E colocam todos os seus recursos, e vendem carro, e vendem apartamento, e vendem o que tem, e alimentam essa falsidade. Por que precisamos identificar falsos mestres? E como identificamos falsos mestres? Se você pegar a sua Bíblia e for diligente no estudo, na leitura e estudo, você identifica falsos mestres.
E nós somos chamados, irmãos, a amar a palavra de Deus. Então, glória a Deus, estamos aqui, uma igreja séria e sincera. Mas que a gente possa instruir também pessoas que estão vivendo debaixo desse jugo de escravidão, comprando indulgências, comprando suas bênçãos, e mostrando para elas que esse não é o caminho, esse não é a verdade. Eles estão adorando um Deus falso, não é o Deus da Escritura. Ainda hoje há muitos obreiros que abrem igrejas como se fossem franquias. Essas empresas religiosas precisam dar lucro. E é realmente um estilo de franquia mesmo. Como é que funciona uma franquia? A franquia é assim: você tem uma meta, você tem que bater essa meta. Se você não bater essa meta, você perde a boca. Eu tenho uma franquia e é tipo assim: se eu vacilar, e eu conheço gente que vacilou e perdeu. E com as igrejas desses caras funcionam da mesma forma. Se não fizer a meta da campanha, se não bater a meta X, se a arrecadação não chegar em tantos dígitos, perde. Vai vir outro pastor. Então, irmãos, sinceramente, colocar a vida nisso não dá, cara. Não dá. Isso não glorifica a Deus. Está tudo errado, tudo errado. Não tem nada certo. São sinagogas de Satanás, a Babilônia, querem fazer um nome grande, eles querem serem exaltados. A placa está lá, de todo tamanho, mas só tem placa. Que Deus tem misericórdia desses homens. Que Deus tem misericórdia desses homens. E agora, saindo dos falsos mestres, falamos dos atributos desses falsos mestres, e vamos agora para a nossa última etapa, que é sobre os atributos do contentamento cristão. E aqui a gente começa a entrar no que realmente importa para nós, o centro dessa mensagem. Vamos à leitura dos 6 ao 10. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que vestirmos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Paulo que ergue a voz para advertir sobre os perigos da ganância, que são 4 fatores representados. O primeiro deles: a riqueza não traz em sua bagagem a verdadeira felicidade. Vou repetir. A riqueza não traz em sua bagagem a verdadeira felicidade. O termo grego para contentamento significa suficiência interior, que nos mantém em paz e desrespeita circunstâncias exteriores. Irmãos, contentamento vai nos fazer entender que ter muito dinheiro não vai fazer com que a nossa vida seja melhor, apesar de que isso seja muitas vezes pregado por aí. Ter muito dinheiro não vai fazer com que você se livre das suas dores, se livre das suas tristezas. A verdadeira felicidade não é encontrada nisso. Em segundo lugar, a riqueza não dura para sempre. Estamos no mundo de mãos vazias e dele nos despediremos de mãos vazias. Não podemos levar nada para a eternidade. Por isso que uma luta incansável pelo dinheiro é levando. Porque a gente consegue aqui e fica por aqui. Não há gaveta em caixão. Não há carro de mudança.
para a sua ida para o céu. O que vale são os tesouros que acumulamos na eternidade, e não o que acumulamos aqui. Em terceiro lugar, nós podemos viver satisfeitos com muito pouco. João Calvino explica que quando Paulo menciona alimento e abrigo, exclui os luxos em excesso de abundância, porque a natureza se conforma com pouco. E tudo que vai além do uso natural é supérfluo. Precisamos de muito pouco para vivermos contente. A gente tem uma ânsia de querer ter muito. E a grande verdade é que temos o que comer e o que beber, irmãos. É suficiente para nós. E a gente tem que saber lidar com isso, porque algumas vezes teremos boa provisão, mas algumas vezes não. Algumas vezes o negócio aperta para a gente. A gente não vai ter aquilo que a gente esperava ter. E se isso levar ao desespero, a questionar Deus, meu Deus, por quê? Mas Deus é ruim. Mostre a maturidade na fé. Porque muitas vezes Deus vai nos provar pela escassez. Pode nos provar pela escassez. E a gente não precisa de muito para ser feliz. Sabe por quê? Porque o nosso contento e a nossa felicidade não está pautada em dinheiro. A nossa felicidade, o nosso contentamento está pautado na graça de Deus. O hedonismo cristão é entender que Deus e o relacionamento com Ele nos preenchem e somos satisfeitos nisso. E quando colocamos as nossas expectativas em algo que vem e pode ir, como já aconteceu, a bolsa quebra, o governo congela as contas e as pessoas se matam. Porque essa é a expectativa deles. E que Deus nos livre de ter a nossa expectativa no nosso coração no dinheiro. E em quarto lugar, o desejo de ficar rico é uma armadilha que conduz ao pecado. E que, vamos lá, a riqueza não é uma maldição em si, ok? Deus abençoa pessoas com riquezas para que essas pessoas possam abençoar outras pessoas. E não tem nada de errado nisso, muito pelo contrário, é muito bom. Nós precisamos de homens que têm o coração aberto e que são abençoados para que abençoe a gente. Isso é uma bênção. O problema não é ter dinheiro. O problema é quando o dinheiro nos tem. O problema é quando a nosso alvo, a nossa vida e a nossa adoração gira em torno da mamão. É quando nós quase que ajoelhamos em meio a um monte de dinheiro e adoramos. É quando os dígitos da nossa conta fazem com que a gente se regozije e fique, olha só, ali, conseguiu mais um. É quando uma pequena perda nos gera uma péssima semana, um péssimo mês. O problema não é quando temos o dinheiro, mas quando o dinheiro tem no nosso coração. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque esse é um pecado muito fácil da gente cair. É fácil tropeçar nisso. Porque, irmãos, somos pegos pela possibilidade. Eu posso ter um carro melhor, e eu vou ter um mar digital, e um banco retrátil com comando elétrico, e uma direção elétrica. E isso vai me fazer o cara mais feliz do mundo. E aí você vai comprar o carro, você não vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Ah, mas eu quero ter uma casa de tantos andares, e com isso, e com aquilo, e com o piso que eu desejo. E aí você pode chegar nesse patamar. Isso não vai te trazer felicidade. Ah, mas cara, eu quero ter um helicóptero. E aí você pode comprar um helicóptero. Isso não vai te trazer felicidade. Ah, mas eu quero comer no lugar X, que lá diz que é muito bom e o prato é R$500. E você vai comer lá e não vai te trazer felicidade. Simples. Porque dinheiro não traz felicidade. Enquanto mais você buscar isso, mais triste e mais caído nessa armadilha de Satanás você vai estar. Que coloquemos no nosso coração a satisfação genuína em Cristo. A riqueza como fruto de trabalho e da providência divina é uma bênção. Deus quem nos dá força para adquirirmos riquezas. A bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Há muitas pessoas ricas e piedosas. O problema não é termos dinheiro, mas o dinheiro nos ter.
O problema não é dinheiro no bolso, mas ter no coração. O dinheiro é um bom servo e um péssimo patrão. O desejo por riqueza pode destruir você. E aqueles que querem ficar ricos a todo custo, de forma visceral, e não adoram a Deus e aguardam as bênçãos chegar e são gratos por essas bênçãos, são dominados por um imoderado desejo de juntar coisas materiais. Minha sanguessuga tem 2 filhas e ela diz: dá, dá, dá. Enquanto mais temos, mais queremos. Que o nosso coração não esteja nisso, amém? Para finalizar, irmãos, quero fazer uma repaginada com aplicações. Primeiro ponto, a gente entendeu que precisamos glorificar a Deus com os nossos ofícios, com o nosso trabalho. Seja diligente naquilo que Deus colocou na sua mão. Se você é servo, se você é um funcionário, seja o melhor funcionário. Se você é um patrão, seja o melhor patrão. Porque você não tem um chefe terreno, mas o seu chefe é Deus. Então a diligência com a precificação, a diligência e a honestidade com lidar com os recursos é essencial. Ser ávido por lucros demais e passar a perna nos outros não é o caminho cristão. Não é o caminho cristão. Segundo ponto, temos que rejeitar os falsos mestres e tudo aquilo que eles propõem é de suma importância que seja dilacerado e arrebatado da nossa comunidade e de onde vocês estiverem. Irmãos, não consumam coisas de falsos mestres em nome de Jesus. Sabe aquela pregação daquele cara famoso, muito legal e bem vestido e que fala bem? Velho, se ele não for um cristão, velho, pula. Não absorva esses assuntos, isso não vale a pena. Você pode fazer, mas não vale a pena. Se encham de coisas boas, se encham da palavra de Deus, não de promessas vazias. E por fim, sejamos contentes com aquilo que é eterno e que nossa satisfação esteja unicamente nele e naquilo que Deus tem nos dado. Que possamos ser alegres com o pouco que Deus tem nos dado. E que se Deus nos abençoar com mais, glória a Deus, mas se não abençoar, sejamos felizes, contentes. Entendam, irmãos, como o Anderson disse aqui, eu só vou parafrasear, ele é o nosso pastor. Nessa igreja ninguém vai passar necessidade. Ninguém vai passar necessidade. Só um orgulhoso passa necessidade aqui. Não eu que estou falando, é o Anderson. Nós temos compromisso com cada irmão aqui. O nosso objetivo não é ajuntar dinheiro, não é ter uma conta gorda, é abençoar. Então, tenham ciência, o povo de Deus não passa necessidade. Não passa, aqui não passa. Amém? Confiem nisso, que possamos abençoar a obra com essa ciência e que também sermos abençoados se for necessário, sem medo, sem frustração. Cara, é normal, acontece. Um dia somos abençoados, no outro abençoamos e faz parte, está tudo certo. E que estejamos o coração aberto para vivermos como uma família. E como já foi falado aqui diversas vezes, nós somos uma família espiritual. A última pregação eu disse sobre isso. Irmãos, a gente vai viver isso aqui muito próximo do que Deus tem para nós. Perfeito nunca vai ser. Não tem jeito, nós somos falhos demais. Mas a gente vai fazer esforço para viver o mais próximo. E tenham ciência disso. Viveremos o reino de Deus a todo custo. Se for necessário sangrar, a gente vai sangrar. Se for necessário entregar tudo, a gente vai entregar tudo. Mas Deus vai ser glorificado nessa igreja e na nossa vida. Amém? Convido os irmãos a baixarem a cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, porque o Senhor falou em nosso meio. Espírito Santo, obrigado, porque o Senhor é presente em nosso meio. Obrigado, Pai, pelas instruções de domingo a domingo. Obrigado, Deus, porque temos sido agraciados com muito mais do que merecemos. Temos, Pai, inúmeros motivos e passaremos a noite inteira agradecendo por cada ponto, por cada vida, por cada irmão. Como amamos, Pai, essa comunidade, como amamos o Teu Evangelho e tudo que o Senhor tem feito em nós. Nos ajude, Pai, a ser mais parecidos contigo. Nos ajude, Pai, a ser servos e funcionários melhores, a sermos patrões melhores. Nos ajude, Pai, a estudarmos e a lutarmos pela doutrina,
Nos ajude, Deus, a termos força e vigor para lutar as lutas certas e rejeitarmos todo falso ensino desse mundo. Para que sejamos uma igreja viva, uma igreja eficaz, uma igreja que ama, uma igreja que se entrega. E Deus, traz em nós o contentamento genuíno, que é a grande fonte de lucro, que é o Senhor, que é a relação com o Senhor, que é a intimidade com o Senhor. Pois Deus, não há lucro melhor, não há lucro maior, não há nada, Pai, que possamos pedir a mais que isso. A Tua presença, o Teu conselho, o Teu aconchego, Deus, é melhor que a vida. Nos ajude a amar mais o Senhor, a relacionar mais com o Senhor. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu ver se meu irmão. Que banquete, meus irmãos. Que banquete.